Boa tarde, estamos aqui mais um episódio do podcast Agilize ou Agilize Podcast, então você escolhe, tá bom? Diretamente do Agile Trends 2024, então como eu falei e repito novamente, é uma honra de estar aqui em volta de várias profissionais de renome, né? Então a gente aprende bastante pra caramba e agradecer novamente ao Agile Trends pela oportunidade de estar aqui trazendo um podcast, é a minha primeira vez no Agile Trends, do podcast também, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, Daírton, valeu, muito obrigado. Agradeço também a Tempo Academy pela parceria. A Tempo Academy, fora a parceria que eu tenho com o Natan, ele provei todos esses recursos técnicos aqui, né? Então a gente tá chique hoje aqui, tá bom? Chique. Mas, sou Alex Laurentino, CEO e founder do Agilize Podcast. A gente está completando 2 anos agora em maio. Muita coisa aconteceu, então a gente está sempre se adaptando, aprendendo, evoluindo, errando pra caramba, mas faz parte. Então, um abraço para todos aqui do time do Agilize Podcast que estão em Fortaleza. E aí vamos falar da convidada, né? Vamos. Tá, então vamos lá. Então estou aqui com a Lu Guerra. Já estamos íntimos, né? Lu Guerra. Mas para quem não te conhece, Lu, se apresente para o nosso público aqui, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Lu Guerra, como o Alisson falou, né? Luciana Guerra, mais conhecido como Lu Guerra. Já estou há bastante tempo no mundo da agilidade, então esse evento Agile Trends já é um dos meus preferidos, é um evento com bastante conteúdo legal, acho que vocês vão voltar, acredito que vocês vão voltar. Então a minha trajetória, né, no mundo da agilidade, eu fiquei 14 anos no Itaú. Então, lá no Itaú, além de trabalhar como analista, né, começando, eu fui Scrum Master, fui Team Lead, esses papéis de agilidade que a gente mesmo cria e se adapta e vai se adaptando. Mas depois eu participei mesmo, de fato, da transformação do Itaú, né? Ali liderando o time de agilistas, de Agile Coaches, Agile Masters, no processo de integração de negócio e tecnologia. Acho que lá no Itaú a gente começou muito primeiro por TI, uma reorganização que a gente teve de TI para que de fato a gente mostrasse alguns gaps e a necessidade de negócio vir para o Play, né? E conseguir realmente transformar. Saí do Itaú há 2 anos, quando a transformação já estava bem avançada, a gente já estava falando ali de comunidades integradas, né, negócio e tecnologia, a gente tinha falado de mais de 50% do escopo já. Vim me aventurar no Banco BV com o mesmo objetivo de olhar ali para a agilidade, de olhar para a carreira dos agilistas, de como construir um time que pudesse suportar o BV também na transformação. Pensei eu que seria, estou mudando de banco para banco e coisa simples, já tenho a receita de bolo, é tudo igual. Fui meramente enganada. Por mais que sejam empresas, né, corporativas, instituições financeiras, mas são empresas que têm uma história diferente. E a história, como eles nasceram, a cultura, isso faz com que nenhuma receita de bolo de transformação digital seja aplicável, tá? Então, na prática, o primeiro ano de BV foi bastante desafiador, porque tudo que eu tinha de bagagem, de aprendizado, me parecia assim não fácil de ser aplicado. Eu acho que alguma essência da agilidade ela não muda, né? O mindset que a gente fala tanto, os valores, acho que está por trás. Mas a forma de você trazer isso, de você mostrar resultado e integrar, principalmente para os executivos, isso muda muito, Alisson. Então foi assim, para mim um grande aprendizado, até que eu entendi que realmente ali no BV a gente tinha uma outra trajetória, e por mais que eu tivesse ali liderado mais de 180 agilistas, acho que o Itaú teve a operação de agilidade maior que a gente teve, eram 10 coordenações ali na minha gerência. 180? 184, para ser mais exato, no dia que eu saí. Tá? E aí eu saí, logo o Itaú também passou por muita transformação, tem muito contato ali dentro, o Ale Magno, né, assumiu lá e foram fazendo muitas mudanças. No BV um pouco menor, um banco menor, mas com desafios tão grandes quanto.
é um banco, né, que nasceu de uma estrutura mais relacional, de uma estrutura mais hierárquica, e eu já tinha deixado o Itaú num nível que já tinha evoluído muito esses temas. Então a gente tive que aprender ali com o time. No BV atualmente eu lidero também o time de agilidade, o time de agilistas, dentro de uma gerência executiva ali com outros temas que conversam com a agilidade também, time de processos, time de gestão de portfólio, time de estratégia de TI. Diferente do Itaú, hoje essa área ainda está plugada em tecnologia, foi uma grande diferença. No Itaú a gente nasceu plugado em tecnologia, mas depois, quando a gente foi fazer a transformação com o negócio, a gente fez uma movimentação para o RH. Isso lá na prática foi muito importante porque deu mais empoderamento e a gente falava de uma maneira isenta com negócio e tecnologia. Então acho que funcionou bem ali no cenário do Itaú. Aqui no BV a gente já tem um cenário que o sponsor, o conhecimento, ele está muito forte na agilidade, na tecnologia, por isso que a gente mantém a área. É um time de 80 agilistas, deu uma diminuída aí na minha vida, mas é grande. Profissionais, né? 80 profissionais, entre agilistas trabalhando mais perto do time e agilistas trabalhando mais no nível escala ali de tribo, tá? E isso está dividido também com os meus Agile Coaches Experts, os líderes, né, desses agilistas, são 5 coordenações ali. E a gente plugado nessa área toda ali que conduz a transformação, é uma área que anda muito junto com a área de RH, porque realmente falar de transformação sem falar de pessoas de RH é impossível. Os desafios ali também têm sido bastante, a gente buscou uma forma, não é a receita Itaú, é o jeito e a forma BV de fazer, de trazer valor, de trabalhar com agilidade, e a gente está no meio realmente do processo de transformação digital, né? Essa palavra que é tão usada, e aí a gente pode conversar ali um pouquinho depois do que é a transformação digital para o BV. Fora isso, eu sou mineira, vocês já devem estar percebendo por esse sotaque aqui, que ainda me resta, apesar de 15 anos já em São Paulo. Sou mineira ali do sul de Minas, casada também com uma pessoa apaixonada por tecnologia ali. E que mais? E amo vinho, amo viajar, amo café. Então, tu gosta de viajar? Já conheceu o Nordeste já? Conheci Natal. Fortaleza ainda não, mas então, vou chegar lá. Já deixo o convite já, conhecer o Natal é vizinho, tô falando do Rio Grande do Norte, conhecer realmente o Ceará, tem as dunas cearenses, Jericoacoara, Canoa Quebrada. Então, não, mentira, Jeri eu fui em janeiro do ano passado, ó. Opa, então conheci um pouquinho, já tá um pouquinho mais, tá vendo? Tá chegando por 4 horas de Fortaleza, tá chegando, já viu? Tá chegando, tá mais né? perto. Mas assim, que bom, assim, eu anotei algumas palavras aqui interessantes. Tá bom. Falou bem importante isso. 14 anos Itaú, 2 anos BV. Ambos bancos, toda a parte financeira, mas culturas completamente diferentes. Completamente. Então, assim, nada melhor que você que viveu os dois universos, vive BV, já viveu bastante tempo no Itaú, 14 anos. Hoje a gente pode falar que é uma relíquia, né? Passar mais de uma década em uma empresa. Talvez nossos pais era algo mais normal. Né? Hoje as coisas mudam muito rápido, até esse ponto a gente perceber se é importante ou não, mas não vou entrar nesse momento. O ponto agora qual foi o impacto maior para ti de ter todo esse know-how, essa jornada gigante no Banco Itaú, passar por 184 agilistas e chegar numa instituição com outra cultura, por mais que seja o mesmo segmento, com uma estrutura um pouco menor, mas com grandes desafios. Qual foi realmente a força que teve, ou a tua bagagem que tu ganhou estando no Itaú para chegar na BV? Então, assim, é só para entender um pouquinho para quem está nos ouvindo agora, tu deu um know-how, assim, uma estrutura legal, mas sabe qual foi a importância do Itaú na tua jornada para a BV? Eu acho que o Itaú me deu a característica que eu mais tenho usado dentro do BV e em outras áreas da minha vida, tá? Que é resiliência. Por quê? Porque
como você disse, né, 14 anos numa empresa, eu passei por diversas empresas dentro do Itaú. Eu vi o Itaú realmente se transformar, mudar do que ele é, ser o banco, a empresa que ele é hoje. E com isso eu fui aprendendo ali dentro como que a gente tinha que ser resiliente, como que a gente tinha que se adaptar. E quando como eu entrei na agilidade de fato no Itaú, isso foi exigido mais forte. Então, a não desistir diante dos nãos, a se reinventar de uma forma de falar. Por diversas vezes a gente falava uma coisa, não conseguia um resultado, a gente voltava para casa e falava, meu Deus, como que a gente vai falar de maneira diferente? Como que a gente vai mostrar valor diferente? Então, algumas vezes a gente punha alguém para falar no nosso nome. Às vezes a gente levava alguém que tinha visto o valor. Para um stakeholder dentro do Itaú dava certo, para outro não. Então, acho que eu levei para o BV e diante desse desafio de chegar e ser realmente uma empresa bem diferente, a minha resiliência foi o fator de maior importância ali. E um outro é que eu sou apaixonada por pessoas, Alisson. Então, eu fiz a minha liderança dentro do Itaú. Eu tive líderes muito bons que me fizeram a líder que eu sou hoje e assim como os do BV também têm me feito, né, melhor. E chegar ali dentro e entender que eu tinha um time também que por mais que fosse tão diferente, mas eram agilistas e que precisavam ser organizados em torno de um propósito, essa minha paixão por pessoas me ajudou muito. Eu passei por um turnover grande quando eu cheguei, porque a área já estava em transformação e tive que, por isso que eu falo que a resiliência é importante, porque para você não desistir, se questionar, até falar, meu Deus, eu tinha um time muito engajado do outro lado, aí você vê como é que você engaja aqui também. Então a área foi passando por uma transformação muito grande e eu fui lembrando de muitas experiências. E eu gosto muito, acho que eu tive que me adaptar mais. Parecia assim, que o que eu adaptei em 14 anos de Itaú, eu tive que adaptar em 1 ano de BV. E aí precisava de bastante bagagem, sabe? Realmente da forma de falar, de ouvir e entender. Os executivos buscavam uma outra forma de resultado. Como que a agilidade traz resultado? Por que a gente vai falar em transformação? Porque eu cheguei no BV, negócio e TI já trabalhavam junto. Mas pero no mútil, porque não era uma integração de fato. Agora que a gente está falando de OKRs, agora que a gente está falando de objetivo único, de rever papéis, de times mais perenes, multidisciplinares. Então, acho que precisou de uma dose grande de resiliência e isso eu trouxe comigo do Itaú, tá? Massa, parabéns. A jornada é incrível. Obrigada. Ainda não cheguei nesse patamar, mas espero um antes chegar. Mas assim, resiliência, não desistir diante dos não, se reinventar, apaixonado por pessoas, teve que se adaptar muito mais quando chegou realmente ao BV. E a gente fala muito de ter realmente algum empoderamento, de ter realmente algum patrocínio. E falando em patrocínio, de uma ajuda da alta gestão, como é que a alta gestão, isso eu falo dos C-Levels, dos executivos, como é que eles realmente estão próximo de ti, próximo da agilidade? E como é que eles enxergam a agilidade no banco? Tá. E aí até acrescentando, eu acho que tem um ponto aí nessa trajetória que foi o errar. Você comentou aí no começo. Se a gente entende que o erro ele foi um erro honesto, acho que o nosso CIO fala muito isso, né? O Alberto traz isso todo dia ali dentro do BV. Você se coloca numa posição de aprender constantemente. Então, eu aprendi em 2 anos de BV muito, muito. Com essa camada de C-Level, acho que teve um momento também de troca. Eu vim para o BV no momento que alguns executivos também estavam, né, passando ali por uma troca, alguns saindo, outros chegando. E a gente pôde se conectar. Como que a gente fez, Alisson, ali? Eu acho que hoje eles patrocinam bem. Eles não, no começo, acho que tinham uma dificuldade de entender o valor da agilidade, o que era uma transformação digital, o que é o que eu te disse. Já tinha negócio TI trabalhando junto, mas por que você quer olhar papel? Ainda assim, a gente tem alguns desafios com alguns executivos que vêm de uma cultura mais de gestão,
mais comando e controle, assim como a gente teve no Itaú. Acho que essa é uma pedra muito grande, o comando e controle ali, estruturas hierarquizadas, com silos, e você quebrar e falar, você vai deixar de ter um silo, vai trabalhar multidisciplinar, mas você vai conseguir entregar resultado no final do dia. E aí o nosso CIO é um cara que conhece, que entende e nos ajuda muito ali no dia a dia. A gente tem esse patrocínio, mas a gente conseguiu mesmo falar da transformação digital quando a gente conseguiu que o CEO entendesse que ele precisaria não só da transformação, como olhar para a reorganização, o design organizacional da empresa, porque aí não é só a transformação da TI, não é só um método ágil, mas como que ele reorganizava a empresa para que a empresa pudesse se reorganizar dentro de um perímetro ágil. Tivemos parceiros, né, com esse expertise também. Só um segundo. Em qual momento vocês perceberam que era necessário ter essa reorganização? Em como vocês viram, a gente está caminhando, está dando sucesso, estamos crescendo, mas precisamos desse novo desenho organizacional? Quando a gente tentou fazer sem ele, não teve resultado. A gente precisou deixar errar, tentar fazer assim, vamos reorganizar o time, vamos olhar a seniorização dos papéis, vamos colocar aqui um time perene. A gente até fez o piloto, mas ele não surtiu os efeitos que a gente queria. Por quê? Porque todo o resto da estrutura estava de uma maneira cilada. A gente percebeu que para colocar um time multidisciplinar perene junto, precisariam estar mais organizados com viés de centralidade no cliente, só não da agilidade. E aí, quando a gente conseguiu mostrar para o CEO que era necessária essa reorganização, foi quando a gente, por isso que eu te falei do erro, foi quando a gente falhou, quando a gente andou um pouco, mas não atingiu os resultados esperados, e a gente falou assim, chegou o momento. E aí eu acho que a gente também teve a ajuda da consultoria que traz. O que é importante? Aconteceu isso no Itaú e também está acontecendo no BV. Aconteceu no BV, né? Nesse momento, às vezes, você precisa trazer quem participou de uma transformação no mesmo nível, empresas parecidas, para conversar com o CEO. Então não adiantava a Lu falar assim, eu vivi no Itaú e é bom, vamos fazer, você precisa olhar para o design organizacional. É como se eu levasse uma linguagem muito técnica para conseguir convencê-lo. E aí, se a gente levar um outro CEO que passou pela transformação, que entendeu o resultado, para ele falar na linguagem deles, isso também ajudou a gente a comprar o nosso patrocinador principal. Agora, assim, essa dica é de bilhões, mas não é de milhões. A gente está falando que deve ter acontecido várias conversas com o CEO do BV, sem dúvida, puxado por ti ou por outras pessoas também, e o efeito não foi tão impactante quanto o C-Level também chegou para conversar com ele. É isso mesmo? O C-Level de uma outra empresa, conectar ele, e isso as consultorias nos ajudam muito, porque tem, né? Elas fizeram transformações em várias empresas. Então, como que eu contar para um diretor do negócio, por exemplo, de veículos, nosso principal, né, carro-chefe, que você vai ter que reorganizar o seu time junto com tecnologia, ambos organizados de uma maneira para entregar resultado para o cliente. A Lu falando, qualquer agilista falando, nossa superintendente falando, qualquer pessoa falando, era meio que causa própria, em cima de um método. E se eu coloco esse diretor para falar com o diretor, por exemplo, não foi o caso, mas estou dando um exemplo, o diretor de negócio de veículos do Itaú, ou de um outro banco lá fora, né, do Vale do Silício e tudo mais, que foi o que aconteceu dentro do Itaú, ele vai ver na perspectiva de quem, no mesmo desafio que ele, no mesmo cargo, com os mesmos cultura, passou pela transformação. E a mesma linguagem. Não falei a mesma, linguagem semelhante. Porque a gente fala muito assim, a gente tem que falar de uma forma que o nosso público possa entender. Eu não vou estar falando aqui de palavras muito técnicas de uma pessoa que trabalha na saúde. Eu não vou falar realmente de linguagens mais de desenvolvimento de alguém que trabalha na parte de humanas. Mas eu quero falar realmente para que a pessoa que está do outro lado possa entender. Então, assim, essa percepção é diferenciada, porque assim, nem sempre a gente tem essa visão. Né? Então, foi bacana, porque tu falou,
a consultoria ajudou vocês a conectar e também trazer, pô, vocês fizeram isso e isso não está dando tanto efeito. Mas se a gente mudar a abordagem, trazer alguém, um C-level que possa conectar e falar da mesma linguagem dele. Então, assim, bacana. Todo episódio que eu já gravei, ninguém tinha falado sobre isso. Então, parabéns. É uma jornada diferente. Como falou, aos 14 anos no Itaú, te fortaleceu e deixou você preparada para o desafio na BV. Então, exato. Parabéns mais uma vez. Que contribuiu muito ali. Ok, agora te pergunto. Pensando em pós-pandemia, né? Estamos falando dos últimos 2 anos, então estamos 24, então titular 22, por aí, final de 22. No BV? No BV? Final de 21. 21? Beleza. Setembro de 21. Então vai fazer 3 aninhos agora. Vai fazer 3 aninhos. Certo, então já entrou no Sou final. uma baby ainda. Então, no caso, tu pegou o final da pandemia. Peguei o final da pandemia. Então, normalmente estava home office, muitas empresas começaram a puxar para o híbrido. E no BV, como é que funciona hoje? Realmente todo mundo é remoto, não é? Como é que está a estrutura de vocês? Alisson, a nossa estrutura de agilidade, a gente tem os 2 modelos. A gente tem full remoto, porque eu acho que durante a pandemia mesmo a gente teve contratações de agilistas de outro estado. Isso foi bom porque proporciona a gente ter um leque maior e buscar um profissional até mais qualificado. E a gente tem ali também as contratações, a liderança que está aqui é o híbrido, onde a gente vai 2 vezes por semana na empresa, o que eu acho muito bom, ele traz uma conexão, eu gosto desse modelo híbrido, sabe? Eu acho que ele te traz para esse entendimento que eu falei da cultura, dos valores, das dores, que às vezes você não consegue capturar no remoto. Então, para mim, liderando um time ali de agilidade, né, à frente desse projeto de transformação, junto com todos os meus pares ali, é importante que a gente tenha essa conexão. E aí a gente vai 2 vezes por semana e os outros 3 dias em casa. Às vezes eu vou até mais, uma menos, mas é assim que está hoje o modelo. Mas temos os 2. Temos agilista full remoto também. Perfeito falando, porque assim, hoje também atuo num banco. Estava em um banco, fui para outro banco, mas só com o Nordeste agora, que é o Banco do Nordeste. E lá, como eu estou no cargo de gestão, estou como coordenador, Agile Lead, né? No caso, eu tenho um par também lá. A gente está 100% presencial, no nosso caso lá, mas eu estou a 7 minutos da empresa, eu moro a 7 minutos, então é tranquilo. Você não leva 1 hora, hoje eu levei 1h25. Não sei, só se for para uma praia mais distante lá do Nordeste, entendeu? Então, engarrafamento, quando a gente tem 2 minutos de engarrafamento, já fica logo louco, mas chegar uma coisa aqui, entendeu? Por isso que eu estou hospedado bem pertinho daqui, para vir a pé, eu não quero pegar carro. Mas assim, a gente está nesse momento e o time de agilidade no qual eu lidero, é 20% do tamanho do teu, é 16 pessoas, certo? Eles estão híbridos, só que no caso deles vão 1, no máximo 2 vezes na semana ao banco. E dá super certo, né? A gente consegue até a parte de espaço também físico, de conexão. No meu caso cola muito porque eu estou falando com a gerente executiva, a gente conecta muitas pessoas. Então essa parte de liderança tem que estar um pouco mais presencial. Eu acho que a conexão é necessário pra caramba. E onde eu tô, a parte de comunicação e tete a tete, né? Falando pessoalmente, tem mais impacto lá pela nossa cultura e tudo mais. Então, essa parte da presencial, pra mim, não me incomoda, pelo contrário, eu gosto bastante. Só minha esposa que não gosta muito, né? Então, queria que eu estivesse em casa, ajudando também em casa, né? Mas, enfim, amorzinho, um beijão, viu? E assim, eu te pergunto isso também, porque o público do nosso podcast tem muitos profissionais que estão em transição de carreira, que estão iniciando a agilidade, e vê muito o home office como um estilo de vida. Passei 3 anos no home office, assim, gostei pra caramba. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas aqui em São Paulo, até em Manaus também. Então, assim, se não fosse home office seria complexo, né? Demais, completamente. Eu tinha pessoas do meu time que estavam em Porto Alegre, em Recife, São Paulo, Rio, Minas. Então, assim, é multicultural literalmente, e o home office pôde prover isso. Aí eu pergunto pra ti, hoje em dia, as vagas que no BV tem, não somente para agilistas, mas para desenvolvimento, para outros cargos também, tem a parte do voo remoto, ou vocês estão puxando mais o híbrido para as novas locações agora?
Acho que tem os dois, continua tendo os dois, dependendo do desafio, do time que vai atuar. Por exemplo, estamos fechando uma vaga, no meu caso ali, de agilista e de Agile Coach, e ela é remoto. E a gente também tem híbrido, tem uma outra vaga que eu estou trabalhando já com híbrido para balancear mesmo o time. Então, acho que vai depender muito do contexto, do desafio, assim também as outras áreas de tecnologia. Então, a gente tem líderes que estão no Nordeste, a gente tem líderes que estão também no Sul, aqui região do interior de São Paulo. E tem bastante gente aqui, mais todo, São né? Paulo, tá no Brasil todo. Acabou que ficou bem, bem diverso. Vou fazer uma pergunta que é complemento dessa que eu te fiz, tá bom? Isso foi mais para te preparar. Tá bom. Mas é o seguinte, quem está nos assistindo desde pela manhã, né, a gente vai falar, bicho, o Wallace vai fazer a mesma pergunta novamente. E vou mesmo, certo? Pode. Então é o seguinte, existe para o BV, como é que funciona a parte, como eu falei anteriormente, de transição de carreira, de pessoas mais júnior que têm um conhecimento mais teórico, mas não tiveram a primeira oportunidade de praticar. Como é que vocês conseguem tracionar isso para o BV? Se faz sentido, a primeira pergunta seria essa. Uhum. Segunda, lógico, no meu caso, no banco, eu por necessidade até de negócio, eu tenho que puxar pessoas mais sênior para poder chegar e tracionar melhor. Ou vou mudar, para tracionar logo. Melhor não. Mas tem empresas que trabalham muito essa parte de dar oportunidade, dar a primeira oportunidade para quem está iniciando agilidade também. O BV tem esses dois momentos, vocês trazem pessoas que estão, eu sou júnior, tenho algumas certificações, estou fazendo algumas iniciativas, mas não tenho uma prática em alguma empresa. Existe essa oportunidade também no BV? Se eu falar no BV como um todo, existe. A gente tem programa de trainee, de estágio, tem essa possibilidade muito na engenharia, de desenvolvimento, de começar, de formação. Na área de agilidade também teve momentos assim, mas na agilidade é um pouquinho diferente às vezes. Por quê, Alice? Porque muitas vezes a gente precisa, como você colocou, de uma atração mais rápida. E para mim, a agilidade vem com experiência, bagagem, na prática. Eu acho que nem sempre só uma certificação vai conseguir fazer com que o agilista tenha sucesso lá no dia a dia. Eu acho que sim, o hard é muito importante, mas eu olho muito mais para o soft. Porque, como eu comentei com você tem que se reinventar, você tem que falar de forma diferente. Então, não adianta ser by the book, tá? E assim também era no Itaú. Então, se a gente tem uma oportunidade de entender que o profissional tem um soft que se adapta, é uma pessoa com bastante resiliência, adaptativo, ele tem um conhecimento, você consegue pegar e realmente a experiência não vai fazer tanta falta, você vai conseguir formar essa pessoa bem rápido para que ela tracione na velocidade que a gente precisa. Se a gente está falando de um profissional que tenha 1000 certificações, mas ele não tem esse soft, aí é mais difícil. Então, por isso que depende bastante. E, às vezes, o contexto que esse agilista vai trabalhar, eu preciso de uma experiência específica. E a gente tem que ir atrás da experiência. Mas eu nunca vou trazer nem só pela experiência e nem só pelas certificações ou conhecimento de hard skills. Para mim, o soft skills de um agilista, ele é muito importante. Porque a gente está transformando vida, a gente está transformando as pessoas. Não é transformação por transformar. Para mim, não é o método pelo método. Sabe? Então, acho que tem que ser aquela pessoa mesmo apaixonada e que tenha um potinho ali, bastante resiliência, bastante capacidade de se reinventar e adaptação. Não, perfeito, Lu. Você falou duas palavras muito importantes aqui. Transformando vidas. Entendeu? E uma coisa que tu citou, que foram algumas palavras, não dessa forma, que eu tinha falado com alguns gestores lá no banco, que a nossa pegada lá, na empresa que eu estava e que eu migrei recentemente, foi que a gente precisava não de profissionais tão especialistas em agilidade no contexto que a gente estava. Só para contextualizar todos. Eu estava atuando em agilidade em uma coordenação dentro de infraestrutura. Você está falando de servidores. E eu botei o nome de Agile Ops. Depois que fui pesquisar, existia
artigos sobre isso já. Sobre isso. Uhum. E eu não tinha parado para ver, mas foi muito nesse contexto. Em resumo, é um ambiente que foca em ITIL V3, estamos na 4. E foi criado uma nova coordenação, qual eu estava como coordenador, tinha 10 pessoas para liderar. E a contratação, eu recebi, né? Não contratei, eu recebi os meninos. Então, um abraço para vocês que estão assistindo mesmo. E nesse caso, são profissionais especialistas em agilidade, que já atuaram em algumas experiências em outras empresas e que estavam lá. Só que, quando você entra com agilidade dentro de infraestrutura, você está falando de servidores, você está falando de rede, de conexões. Então, o ponto foi como a gente consegue trazer uma visão de negócio, de produto para dentro da infraestrutura. Então, o primeiro desafio foi esse. Então, eu trabalhei muito a parte de transparência, de visibilidade, entender sobre os sistemas, o que é que gerava mais ROI, o que era mais importante, o que é que não poderia cair de nenhuma forma. A gente começou a trabalhar dessa forma. Então, com o tempo, me ficar, eu estou atuando, mas toda a minha capacidade técnica não estou conseguindo utilizar, porque o meio não nos permitia, a gente não tinha como. Tanto que eu fiz alguns treinamentos, treinando uns aos outros, puxar muito o empoderamento deles, falar, a jornada é de vocês, eu estou aqui para direcionar, o resto é com vocês, o resultado é de vocês, é de time. Tanto que todas as partes de apresentação de resultado, eles que faziam para o gerente executivo do banco. E deu certo, mudei de empresa, a nova coordenadora falou, foca nos teus estudos agora e deixa eles atuando porque estão muito bem. E você vai aprendendo junto com eles. Então, tanto que, espero que também esteja escutando, fique à vontade, deixa eu trabalhar de boa, que eles estão dando bom resultado. Mas assim, o que eu estou falando com tudo isso? É porque nem sempre estar como especialista em agilidade quer dizer, e estou falando de conhecimento hardware, treinamento. Não quer dizer que eu vou ter um profissional que tem um soft skills de querer resolver logo, de querer trazer aquele ponto, de querer tracionar, de se incomodar porque não está rodando. Não estou querendo ser rápido. Estou falando de querer pegar aquilo e querer tracionar, de dar visibilidade. Estou falando de soft skills, que é um profissional que queira vir tracionar, mas que a capacidade técnica a gente possa treinar. Eu falo isso porque hoje em dia estou num ambiente de sistemas lá no banco que a gente está atuando com software. Então sai de infraestrutura e estou atuando agora no ambiente de software, que é onde as pessoas realmente estão atuando, facilitando, estão pegando métricas, estão verificando qual é o direcionamento do banco, dos sistemas que eles estão atuando e conectando produto, negócio, né, e gestão. Então a gente está muito nesse ponto. Mas eu gostei muito de ter falado isso e só tentei aprofundar um pouquinho, porque às vezes a gente busca muito esse ponto que falou, soft skills, que um treinamento não vai te dar. Não vai. Entendeu? Aí vamos fazer uma pergunta mais difícil, mas que todo mundo vai gostar, tá bom? Tá bom. Como é que tu... Cheguei ao Alisson agora, mandei meu currículo, gostou, e numa entrevista, como é que você consegue observar que aquela pessoa, que profissional, tem as soft skills que você deseja? Tá, eu acho que primeiro você tem que tentar estabelecer durante uma entrevista um processo de conexão com as pessoas. O processo nosso ali muito é de colocar as pessoas em situações. Então, acho que primeiro eu exploro bem a parte técnica, sim, para entender, mas também eu gosto de entrevistas onde eu exploro o técnico com exemplos, eu busco muito que eles tragam a prática, com situações, então eu simulo situações, você iria por aqui ou você iria por aqui? Para que eu entenda ali a parte técnica. E também no soft skills eu acho que é um pouco disso, a gente coloca situações para o candidato para que a gente consiga perceber a resiliência que ele teria, a parte adaptativa. Então, às vezes é uma mais aberto, eu coloco a situação e ele tem que descrever sobre aquele ponto, como que ele faria, ou a gente coloca uma, duas situações onde a gente já tem um script ali que funciona bem para conseguir pegar. E aí, Alisson, a gente acerta 100% das vezes? Não acerta. Eu gosto muito de trabalhar com indicações, eu olho muito também onde as pessoas passaram, eu acho que a comunidade ágil é muito grande, ela foi se tornando cada vez maior,
Mas eu também acho que a experiência do profissional conta muito ali. E pode ser que venha de indicações, venha do próprio currículo, né? E algumas vezes a gente errou, a gente tinha pegado, tinha entendido, mas eu acho que o ambiente trouxe uma surpresa para a pessoa e não deu certo, já aconteceu. Mas a maioria das vezes a gente tem, tanto na minha experiência anterior como agora, a gente tem acertado nessas contratações para conseguir mapear os soft skills. Mas se você não colocar a situação na frente, apertar, tentar tirar a pessoa da zona de conforto para ver como que ela reage, é difícil. Verdade. O meu time brinca assim, a entrevista da Lu pode preparar, é de cara com a Lu, né? Nem de cara com a Gabi. Então, assim, vamos se preparando, justamente trouxe essa pergunta, vocês se prepararem, quando for mandar o currículo, se candidatar na BV, viu? Então já foi um spoiler, direcionamento, então tragam, se preparam, porque uma vez passou pela Lu é sucesso, viu? Passou por ela, pelo que eu entendi, dá certo. Dá certo, vamos lá. Beleza, Lu. E só pra gente... Estamos finalizando aqui, tá bom? O papo tá gostoso, dá pra gente conversar muita coisa aqui pra caramba, juntando aqui. Coisa. Só por cima, são quase 17 anos trabalhando na parte financeira em 2 bancos, fora as outras experiências que tu já tem, tá bom? Mas olhando pra frente, não vou olhar muito pra frente não. Nos próximos 6 meses, até dezembro de 2024, o que é que o BV, o que você possa compartilhar, lógico, né? Claro. O que é que o BV tá focando em inovação, IA está muito no hype, né? Muitos estão falando de IA, muitos estão trazendo isso também. Mas o que é que vem de novidades do BV daqui para frente, que vocês estão trabalhando, algum projeto ou novo produto de vocês que possa ser compartilhado com todos? Tá. Alisson, acho que você colocou uma parte que foi algo que tem, até no evento aqui, interessado bastante, que é a parte de IA. E eu acho que é uma parte que vai vir para ajudar a agilidade, né, no quesito de cruzamento de dados para tomada de decisão. Mas nesse curto prazo que a gente está falando, acho que a gente, como eu te falei, está passando pelo processo mesmo de transformação digital. Então a gente já está ali com metade do time, todo o BV já reorganizado, as estruturas de uma forma que permita a gente fazer a reorganização dos times ágeis. Então a gente quer terminar até esse ano a reorganização desses times, em torno de times mais perenes e multidisciplinares e autônomos, e, de fato, o trabalho mais voltado ao outcome e menos output. Então, acho que, por ser uma instituição financeira e sempre veio muito a entrega, agora o nosso olhar na centralidade no cliente, para olhar o que o nosso cliente realmente está falando, o que ele precisa, e um olhar mais para resultado, é a nossa principal objetivo ali. E a gente quer que isso seja feito muito pautado em dados. Então, acho que provavelmente um segundo semestre a gente deve ter uma discussão mais forte de coisas e tendências que poderiam nos ajudar, mas a gente precisa terminar essa reorganização. A gente está falando bastante de seniorização de time, de fortalecer a área de produtos, né? E eu acho que a agilidade está nessa jornada como meio para suportar mesmo todo esse novo modelo de trabalho que o BV está se propondo, com foco na centralidade no cliente. Mais legal ter trazido, Lu, porque no ano passado para esse ano eu vi pouco, mas no ano passado deu um boom muito grande na parte de produtos. Foi muito... Teve alguns colegas agilistas que viraram Product Manager, GPM também, algumas sopas de letrinhas acontecem na parte de produtos. Então, assim, é tanto que na faculdade que nos patrocina também, que é a Unicet, eles remodelaram o curso de gestão de projetos para trazer algumas cadeiras também de produto. Oh, que legal. Então, eles remodelaram já um pouco antes para trazer agilidade e agora encaixaram um pouco de produto. E eu vejo a comunidade de produto, ao menos no Nordeste, puxando bastante. Sem dúvida que em São Paulo deve ter várias. Mas é algo que veio para ficar, é algo que está muito conectado com o nosso cliente, independente do negócio em si. E puxando IA, puxando produto e senioridade, né? Foi o ponto que tu trouxe bastante isso. O caminho é mais sucesso, é mais resultados, e eu agradeço demais você por estar compartilhando esse momento. Foi só um pouquinho, só um brief, né? Porque 16 anos, assim, só em banco... dava para contar muita coisa aqui, ó, que ficou... Seria sessões aqui de podcast com a Lu. Mas, Lu, muito obrigado pra caramba. Obrigada de estar a vocês aqui nesse momento.
Agradecer aqui novamente a Tempo Academy pela parceria. O Agile Trends tá fervendo pra caramba. Eu tô segurando aqui a Lu ainda, tá doido pra ver as outras palestras, tá bom? Lu, quer deixar algum recado pra quem tá nos assistindo? Acho que o recado que eu deixo é muito... Não desista, nunca. Acho que o que é mais bonito nessa jornada nossa de agilidade, de transformação, é o valor que está por trás. É as pessoas, é a adaptação, é não fazer por fazer, é esse foco no resultado, né, com o olhar no cliente. Então, não se apegue muito, eu falaria, não se apegue a método pelo método, ao livro, ao Kanban, ao Scrum, a Safe, enfim. Se apegue ao resultado, se apegue ao valor que está por trás da agilidade. E eu acho que a transformação começa pela gente. A gente tem que estar pronto para essa transformação. Se a gente transformar a gente mesmo, a gente vai ser um agente de transformação ali. Inclusive da nossa própria área, né? Todo mundo falando que vai morrer, eu acho que não vai morrer. O que acontece é uma transformação. É uma geração de valor de fato. E eu adoro compartilhar a minha trajetória, conhecimento. Eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino, enfim. Imagina, aqui aprendi com você, fiquei curiosa com um monte de coisa. Então, estou à disposição, tá? No LinkedIn, eu vou te fazer um convite já em nome da minha esposa. Então, espero que ela aceite. Ela tem um quadro que é Mulheres na Agilidade. Então, que eu legal. já faço um convite ao vivo para ti, tá bom? Ai. Depois ela entra em contato contigo para organizar. Então, amor, presente para ti, tá bom? E tá a gente bom. marca um novo episódio online, porque a gente vai estar em Fortaleza, né? Não vai estar com esse equipamento todo. Achei que você ia me convidar para ir para Fortaleza. Eu aceito também falar de mulheres da a gente agilidade lá. Tem também um estúdio lá, na Digital College, por lá. Então, se tiver passar Fortaleza, lembra da gente, a gente grava episódio. Então, todo mundo que fala comigo, tô indo em Fortaleza, grava alguma coisa comigo. Entendeu? Vamos fazer um evento. Vamos compartilhar. Então, vamos contar. Eu já aceito, o convite aceito, tá bom, Alisson? Perfeito. Obrigada, viu? E sucesso aí para vocês com o podcast, com essa jornada também de agilidade, de trazer mais clareza para esses profissionais, tá? Eu agradeço, já te convido para se inscrever num podcast também. Opa. Tá bom? E para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo, porque esse fragmento de história da Lu deve ser compartilhado com muitas pessoas. E já anotei muita coisa aqui, ó, que vai virar, daqui a pouco fazer um livro já com tantos insights que eu já peguei, tá bom? Então, obrigado, até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.